palestra é até às 10h15, não é isso? Faz um sinal para mim quando faltarem 10 minutos e depois 5. Tá? Porque eu falo demais. Quem já me conhece há mais tempo, primeiro já ouviu o que eu vou falar várias vezes, porque eu não tenho muitas ideias variadas, eu tenho poucas ideias, mas a gente varia a roupa, varia as palavras, né? Então, para muita gente vai ser uma coisa repetida. E eu falo demais. Eu começo a falar e não falo mais. Tá? Então, eu recebi o convite do Sebastião para fazer essa palestra e fiquei muito feliz com a confiança, né, deles, da comissão organizadora, de me chamar para falar com vocês. Eu vou chegar no tema da palestra, quer dizer, espero, né? Não se assuste. Mas eu quero começar dizendo que eu gostaria de ter essa conversa com vocês. É pena que não é possível, mas eu gostaria que nós estivéssemos todos no mesmo nível, sentados em círculo, porque nós vamos trocar experiências. Experiência de conflito em comunidade, todos nós temos. Todos. Duvido muito que tenha alguém aqui que só se chegou, só se combinou por telefone que vai numa reunião da comunidade e não foi ainda. Você acha que isso também não? Ou eu escrevi errado. Melhorou, hein? Conflito a gente tem na vida. Né? Toda relação humana está sujeita a conflitos e gera conflitos. Isso é natural. A gente tem isso dentro de casa, na escola, no trabalho, na comunidade, né? Então, é uma coisa que a gente tem experiência. Porém, então, o conflito faz parte das relações humanas, né? Eu acho que uma coisa interessante é pensar no conflito, trocar de palavrinha, pensar como um desafio. É um desafio. É um desafio para a gente desatar o nó, para a gente se deixar transformar e também ajudar a transformar o outro, para a gente dar e receber. Eu acho que esse é o segredo de lidar com esses desafios que vão levar, para poder levar ao crescimento, né? Pessoal e comunitário também. Já falei a primeira coisa umas 3 vezes aqui. Uma coisa importante que nós não podemos nos esquecer é que nós somos, desde a origem, os irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Na nossa definição, lá na nossa origem, já existe essa ideia de irmãos. Irmãos quer dizer iguais. E olha que privilégio. Somos irmãos da Virgem Maria do Monte Carmelo. E somos irmãos também, teve uma outra pessoa que ensinou para a gente que a gente era irmão. Pai nosso, que estais nos céus. Somos todos irmãos. Essa consciência de que somos irmãos, de que estamos em pé de igualdade, não achei outra palavra melhor, mas como se fosse assim, em termos de hierarquia humana, somos iguais e devemos nos tratar como iguais dentro das nossas comunidades, na vida inteira, mas já que estamos falando, dentro das nossas comunidades OCDS. O que é tratar? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: reconhecer no outro o direito aos mesmos bens, garantias e direitos que eu reconheço em mim. A gente sempre se vê sujeito de direitos, não é isso? De garantias, somos dignos de respeito, todo mundo é. Igualzinho. Não tem diferença de um para o outro. Todo mundo é. Essa, eu acho que é a primeira posição que a gente deve manter sempre
presente nas nossas atividades comunitárias e que isso nos ajude a levar para a vida essa consciência. Diante de qualquer outro ser humano, eu estou diante de um igual a mim, feito à imagem e semelhança de Deus como eu, que foi digno da encarnação de Cristo, como diz o credo niceno-constantinopolitano, se é o que eu consigo lembrar aqui, por nós e por nossa salvação fez-se homem, encarnou-se. Se as palavras não são exatamente essas, é por aí. A ideia é essa. Por todo mundo. O sacrifício da cruz é para todo mundo. Eu não sou mais digna de salvação do que qualquer outra pessoa. E isso é muito bom. Sabe por quê? Porque eu posso considerar que eu sou plenamente digna da salvação que Cristo trouxe para mim. Ele quer para mim uma salvação plena, como quis para Santa Teresa, como quis para o Papa São João Paulo II, como quis para Santo Agostinho, ele veio para todo mundo igual, para São Paulo, para São Pedro. O que vocês pensaram? O cara na rua ali que nem sabe que se diz ateu, para o mendigo que vive bêbado ou drogado na rua. Então estamos no mesmo patamar. Né? E isso nos guia nesse tema da solução das dificuldades, ou seja, da vida comunitária. Né? Deixa eu achar aqui algumas coisas importantes. Bom, conflitos mais delicados dentro da comunidade, eu digo delicados em termos assim formais. Com alguém que já tem uma promessa definitiva, com alguém que foi admitido num grupo e que está criando uma dificuldade e tal. Isso, o nosso estatuto particular, ele nos fala bem direitinho como tratar disso. Deixa eu só achar aqui a minha anotação, que eu coloquei até os artigos aqui. Achei. Então, nas nossas constituições, é muito interessante. Bom, outra coisa que eu esqueci de falar. É um dos fundamentos do carisma teresiano a vida fraterna, o amor entre as irmãs. Eu vou me referir muito aqui a Santa Teresa, porque Santa Teresa é mais extrovertida, ela conta mais da vida cotidiana dela, dos problemas de comunidade. A gente não tem tantas referências autógrafas de São João da Cruz assim. A gente tem depoimentos, né, de como ele era na vida comunitária. Então, eu vou me referir a Santa Teresa com mais frequência, porque, inclusive, quem já me conhece há mais tempo sabe da paixão que eu tenho por ela, né? E agora que eu estou abrindo meu coração, digamos assim, a São João da Cruz, tanto quanto a ela, mas eu gosto dela muito, muito, muito. Nas nossas constituições, há um tempo atrás, há menos de 10 anos, eu acho, em 2016, houve uma alteração substancial, que foi a inclusão daquele capítulo de vida fraterna. Lei, regra, só surge depois que surge um problema. Na sociedade é assim. Nós não temos nenhuma regra, nenhuma norma para, por exemplo, estacionamento de disco voador nas ruas do centro da cidade. Porque nenhum disco voador, até onde eu sei, tentou estacionar. Então, não existe norma para isso. Existe norma para as coisas que aconteceram, para o fato social, o fato comunitário, enfim, que aconteceu e que aquela sociedade a qual se pertence, no nosso caso a ordem, precisa regular aquilo. E é muito interessante, porque quando a gente lê a Carta de São Paulo aos Gálatas, pela qual eu tenho paixão, ele fala assim, que quem vive sob o regime da lei é o pecado.
Quando ele está falando da lei, está falando da lei da Torá, da lei do Antigo Testamento, né? É para a realidade de pecado humano, falando com as minhas palavras. Que para o cristão, para aquele que conhece a Cristo e o segue, não existe lei, existe o amor. Você não precisa de lei. Então, nós ainda precisamos de lei e as temos porque a gente não consegue viver o amor em plenitude. Né? Numa relação, pode inclusive até um estar, uma relação de duas pessoas. Um estar tentando, buscando viver o amor em plenitude e o outro nem tanto. Então aí você vai ter uma falta de sintonia que vai levar a um conflito, que as nossas normas nos ajudam a sanar. É sempre bom lembrar que a nossa vida, ela deve ser regida pela obediência. Então, ontem vocês devem ter percebido muito claramente que eu não participei de quase nenhuma palestra, porque eu estava às voltas com os papéis, né? Mas eu assisti um pedaço pequeno da palestra do enganosamente maduro de idade, Arthur. Ele parece, né, nos vídeos, eu já falei com ele, parece outra pessoa. E ele falou assim, olha, é preciso seguir o que se pede, não foi isso, Arthur? Existe um jeito, eu peguei esse pedacinho que ele estava falando assim, existe um jeito de fazer a reunião da ordem secular. E tem muita gente que inventa o seu jeito. Isso é obediência. Obediência a quê? A normas, a instruções que nasceram das nossas experiências e que são, no momento, a melhor forma que nós, como grande comunidade, como ordem secular, orientados, né, pelos frades, que são eles que aprovam, enxergamos como que é o melhor jeito da gente funcionar. Daqui a 10 anos pode ser um jeito diferente, né? Então, esse capítulo da vida fraterna, da comunhão fraterna, que é composto dos artigos, ou dos números 24A a 24E, que foram exatamente numerados assim para não mudar o resto da numeração das constituições, eles surgiram certamente de situações que foram observadas e que percebeu-se assim, opa, nós estamos falhando aí, há falhas na comunhão fraterna, então vamos tratar desse assunto, né? E aqui, no número 24B, fala assim, eu vou ler, Santa Teresa de Jesus inicia um novo modelo de vida em comunidade, lá na época dela. Seu ideal de vida comunitária baseia-se na certeza de fé que Jesus ressuscitado está em meio à comunidade e que a comunidade, vive sob a proteção da Virgem Maria. Veja bem, tudo que a gente faz na vida, né? Mas para a gente levar para as reuniões, tudo que acontece lá dentro, Jesus está sentadinho ali junto com a gente. É na presença dele que nós estamos falando palavras gentis com os nossos irmãos ou sendo ríspidos com eles, mandando diretas. Né? Sem contar que Maria também, nossa irmã, está lá no meio. Né? Santa Teresa está consciente de que ela e suas monjas foram reunidas para ajudar a igreja e colaborar na sua missão. A eclesialidade é uma das marcas-chave da espiritualidade teresiana. Eu hoje estava bem atrás assim, porque eu estava atrás mesmo, depois atrás de ficar olhando, da Ana Gabriela, lá de Brasília, porque ela tem na camiseta escrito atrás, enfim, morro filha da igreja. Não é isso? A gente usa essa frasezinha colhida como palavra final de Santa Teresa, como um mote de lembrança,
mas toda a vida, toda a obra, todas as fundações de Santa Teresa têm uma finalidade eclesial. Até eu ousaria dizer, se o Frei Wilson achar que está muito absurdo, eu refalo, mas eu ousaria dizer que o serviço eclesial está como objetivo de vida para as comunidades teresianas antes mais importante do que a salvação individual, do que a santificação individual. Posso falar isso, Frei Wilson? Obrigada. Valeu, tá? E continuando a leitura. Só um comentário, porque no caminho de perfeição, a Santa Madre, no início, ela fala isso. Para a gente rezar, para a gente oferecer sacrifícios pela igreja, e ainda que falte algo para a nossa salvação, que no purgatório a gente desconta. Exatamente. Purgatório, parênteses, gente, eu penso no purgatório assim, porque de minha conta eu só consigo ir no máximo para o purgatório, né? Mas eu acho que eu vou, porque Deus não vai ficar sem mim, não. Ele me ama. Eu penso no purgatório como uma sala VIP de aeroporto para viagem internacional. Ou uma sala de... Se alguém for ler a obra de Santa Francisca Romana, o nome está certo, não está? Que fala sobre o purgatório como visionário explicatório, vai ver que a visão negativa que a gente tem de purgatório não é a visão dela. Vocês acham isso, o purgatório, para baixar na Amazônia, vocês acham isso gratuito aí a rodo. Francisca Romana, que é o nome dela, tá? Ela é século, sei lá, 15, 16, por aí. Então, sabe por quê? Quem está no purgatório tem certeza que vai embarcar no voo. Tem certeza. Já pensou que delícia? Hoje é melhor do que aqui. Aqui a gente não tem certeza, a gente fica com medo. Quando você chega no purgatório, você já tem certeza. Bom, enfim. Aí, continuando a leitura das Constituições. As relações fraternas são marcadas pelas virtudes do amor verdadeiro, gratuito, livre, desinteressado, pelo desapego e pela humildade. São virtudes fundamentais para a vida espiritual que trazem a paz interior e exterior. Continua. Teresa é consciente da importância da ajuda mútua no caminho de oração e da importância da amizade com os outros na busca de Deus. Eu vou repetir eu fiz um curso de Santa Teresa online, que eles dão lá na Universidade da Mística, e vários professores acentuavam muito, alguns dos professores tocaram o seguinte assunto, que houve uma época que existia uma grande discussão se Teresa foi só uma reformadora ou se ela foi de fato uma fundadora. Porque para ela ser considerada fundadora, ela precisava de ter alguma coisa original, nova. E uma das coisas novas que ela traz é esse amor entranhado entre aqueles que compõem as comunidades dela. Não há limite pelo amor entre as irmãs, não deve haver. Quem tem a oportunidade de conviver com monja, é uma experiência de uma alegria tão grande, né? É claro que elas não são perfeitas, ninguém é, né? A gente tem. Mas é uma experiência de comunhão, de alegria. Eu topei aqui com um livro sobre a Madre Teresa Margarida, lá de Três Pontas, tá certo, né? E eu me lembro muito de um encontro que nós fizemos lá, eu não me lembro que ano foi, mas foi ou nos anos 90 ou no início dos anos 2000. E era Quaresma. E a irmã Teresa Margarida, eu não lembro se ela era superiora da casa, porque ela já estava muito idosa, se ela estava exatamente na função de superiora,
mas certamente ela era a pessoa que tinha mais ascendência sobre aquela comunidade. Então ela nos recebeu na maior alegria, foi lá, falou para nós, nos apresentou todas as irmãs. Quem estava lá e lembra? Rose estava lá, você estava lá, né, Elcio? E assim, uma coisa, tudo na maior alegria. O que me marcou nela foi a alegria. Me pareceu muito semelhante à irmã Chiquinha, que é de Belo Horizonte, como conhece, que foi uma irmã nossa lá, que era a alegria em pessoa. Você não pegava a irmã Chiquinha que ela não estivesse sorrindo, ou rindo mesmo, com barulhinho e tudo. E olha que ela tinha um corpo sofrido, né, Miss? O corpo dela era muito sofrido. Mas, então nos apresentou todas as irmãs e tal, e um dia, elas, numa dos recreios lá, elas nos receberam no claustro delas. Coisa rara. Ela abriu o claustro para nós. E no claustro estavam lá várias irmãs posicionadas em diversos lugares com docinhos para a gente. Docinho, suco, essas coisas assim. Chocolate. Eu vou repetir. Era tempo de quaresma. E eu observei muito bem. As que estavam lá, né, que cada uma estava lá servindo uma coisa nas mesinhas fixas, elas não comiam. Mas elas ofereciam para nós e estavam na maior alegria, assim, com alegria, com generosidade, elas saíram dos rigores das regras quaresmais conventuais para nos receber com alegria. A presença do irmão deve ser para nós motivo de profunda alegria. Né? Mais vale o amor entre irmãos do que o cumprimento de regra. Nunca se esqueçam disso. Se vocês tiverem alguém em necessidade, acudam antes de cumprir as regras, antes de cumprir a obrigação. Eu ouvi muito bem, voltando lá para o que o Arthur falou, eu ouvi muito bem o que ele falou. De fato, nossas reuniões têm uma forma de ser. Mas, se em alguma ocasião esporádica você notar que a comunidade precisa, por exemplo, se voltar para alguém que está, sei lá, num processo de luto e precisa falar, precisa que alguém ouça, deixa as normas da reunião, os passos programados da reunião para lá e vai acolher essa pessoa. O amor é tudo. O amor, de novo, vou voltar a São Paulo. O amor não tem lei. O amor é a lei. Né? Então, eu falei por que ela foi considerada fundadora. Sim, porque essa questão do amor entre os membros da comunidade é típico dela, né? Das fundações dela. E no nosso estatuto particular, de maneira mais especial, eu sugeriria, para ver de resolução de conflitos e comunidade, pessoas de ordem prática, do artigo 38 até o artigo, salvo engano, 52. Eu anotei isso tudo aqui em vez de olhar, né? Do artigo 58 até o artigo 52. Né? Então, agora vou voltar para as minhas anotações. Conflito. Quando eu falo conflito, eu uso o termo conflito, eu estou falando de sombra. Quando eu falo de crescimento, que aquela situação é um desafio para o meu crescimento, eu estou falando de luz. Então, nas nossas comunidades, nós vamos escolher se nós vamos procurar o caminho da sombra, por mim, representado no uso dessa palavra. Nós temos um conflito, nós temos um problema,
Nós temos as palavras têm poder, né? Quem aqui mexe com palavras, Arthur que é de letras, deve haver várias outras pessoas, que nós temos poetas e mais poetas aqui, né? As palavras têm poder. Se eu penso como um desafio ou como um crescimento, eu estou pensando no caminho da luz. Isso é meu jeito de pensar, né? Cada um faça as suas adaptações aí e escolha seu jeitinho de introjetar essa ideia. Né? Então, tratar da saúde da comunidade é tratar de solucionar conflitos. Ou é tratar de ver desafios como oportunidades de crescimento. Crescimento pessoal, crescimento comunitário. Né? A rigidez, a saúde comunitária, ela garante que os conflitos sejam bem caminhados. Se a gente tem uma comunidade saudável, a gente vai dar conta de tudo que tiver que ter. Tá? Para as comunidades da ordem secular, as metas da vida fraterna e o processo da solução dos conflitos está nas constituições, como eu disse no capítulo 3º, né, os artigos, os números 24A e 24E, e no Estatuto Provincial, dos artigos 38 e 52. Os casos mais graves, mais penosos, eles devem ser conduzidos com prudência. Prudência, né? Com zelo, com amor e com estrito seguimento, vou voltar, Arthur, com estrito seguimento das normas, porque elas vão nos ajudar a garantir que a justiça seja realizada naquela situação de conflito, né? E que os direitos, as garantias e a integridade daqueles que estão envolvidos, inclusive a comunidade é uma envolvida, né? um interessado, que eles sejam preservados. Tá? O que eu estou falando nisso? Eu vou até antecipar uma coisa mais para frente. Eu acho que essa experiência não é só minha, mas é de várias comunidades. Nós atraímos pessoas que às vezes são mais complicadas, né? Por quê? Porque a compreensão do carisma carmelitano teresiano, ela não é imediata, ela não é fácil. Não é igual compreender a espiritualidade franciscana, que você vai ali imediato no amor ao pobre. Não é assim. Como a gente tem esse carisma da vida interior, esse cultivo da vida interior, isso muitas vezes é visto como uma certa... Isso é mal visto. A Marisa, a Rosália, talvez possam me ajudar. Eu tentei achar, mas eu não consegui. Tem a Adélia Prado, todo mundo sabe quem é, né? Todo mundo, menos o governador de Minas Gerais, mas esse é o outro. A Adélia Prado, ela é de Divinópolis, não é isso? É uma cristã católica, assumidíssima, é uma mulher de uma delicadeza. É vizinha da Maria. Mentira! Você não toma Marisa? Você conhece? Você vai tomar café lá na casa dela? E a Adélia Prado, uma vez eu vi ela falando, eu não consegui achar referência na internet, que ela fala, aí por isso que eu peço a ajuda de vocês. Ela fala assim que ela não gosta muito das carmelitas, que ela não tem muita afinidade, porque elas parecem muito fechadas. Tem uma coisa muito antiga dela que ela fala disso. Oi? Você é de Divinópolis. E a minha história começa com a Adélia Prado, que eu estava na escola e eu vi um convite no mural na semana de outubro, de recesso. E aí eu fui pensando que era missa em Carmela. Quando eu cheguei lá, era a Adélia Prado que estava na semana literária de homenagem a Santa Teresa, que era a semana de outubro, né? Então ela estava lá declamando as poesias, falando sobre a religiosidade dela, e ela levou um grupo
ela tinha um grupo de até parentes e que tocavam e declamavam as poesias dela. Aquilo ali eu fiquei assim, né? Eu não conhecia, a primeira vez que eu tinha que usar um carmelo lá de Minópolis para assistir missa, isso foi em 2012. E aí eu recebi um convite de uma pessoa que estava ao meu lado, que era ontem, né, Luiz. Vai lá para você conhecer. Aí eu lembrei na ordem por esse motivo. Foi o chamado que eu tive, né? Mas ela sim, ela foi lá, ela era amiga do Carmelo e esse fato dela ser vizinha da Marisa é verdade. Ela não mora. A Marisa tem muitos livros autografados por ela, né? Vizinha. Precisamos visitar e distrair, né? Ela começou Chama o Zema. Um tempo atrás a gente ia no supermercado, lá na igreja, nas missas. Agora ela já não sai mais de casa, não, sabe? Chama o Zema. Chamar o Zema. O Maia está sugerindo chamar o Zema para visitar a Marisa. Sabe? Ele conhece a moça que trabalha na rádio, né? Recepcionista. Essa fala dela que eu estou mencionando aqui, ela é uma fala muito antiga. Ela certamente é do milênio passado. Porque eu lembro assim da figura dela, ela era uma mulher jovem de cabelo escurinho. E a gente sabe que ela não pinta cabelo, né? E que ela é muito simples. Mas eu quis usar isso de exemplo, mesmo não tendo achado, porque assim, quem vê de fora o Carmelo pode ter uma má impressão. Então a gente atrai muito, e o Carmelo de Divinópolis de uma forma muito especial, abençoado, porque o assistente deles era o Frei Bernardinho, que era, olha, valia a pena, né? Quando eu conheci lá no Carmelo, ele já estava cego praticamente, ia como pessoa, não era isso, Rosário, que eu acompanhava. Bom, enfim, então a gente atrai muita gente introvertida, que acha que pode ir se esconder numa comunidade nossa. Porque todo mundo quer ser acolhido, tá certo? Todo mundo quer um lugar para falar assim, olha, esse é o meu lugar, esse é a minha casa. Então, às vezes, nossas comunidades são procuradas por pessoas que vão com esse espírito, com essa expectativa errada. Vou repetir e vou lembrar lá de 3 pontos. Carmelo é lugar de alegria, é lugar de relação aberta, é lugar de acolhida, é lugar de troca, é lugar de festa, é lugar de recreio. Não existe reunião nossa sem alguma forma de recreio. Não tem, né? Senão não é reunião do Carmelo descalço. E outro tipo, pela mesma razão, a gente atrai muita gente, às vezes com problemas psicológicos, que precisam ser reconhecidos pela própria pessoa e, a partir de quando elas se reconhecem, precisam ser tratados. Quanto a esses 2 perfis que eu mencionei, e certamente vocês aí poderiam mencionar muitos outros, quanto a esses 2 perfis, são de pessoas que estão dispostas a uma troca, podemos fazer muito bem a eles e eles muito bem a nós. Porque nós vamos aprender com eles também. Né? Quando essas pessoas não estão dispostas à troca, estão fechadas em si mesmas, e insistem em que o jeito delas é que é o jeito correto, a gente pode ter grandes problemas. E aí é nesse caso que a gente pode olhar com muita atenção para os processos que de fato é um processo descrito no Estatuto Particular, que é progressivo até chegar ao caso, se necessário for, da demissão de um membro. Então o Estatuto Particular tem regrinhas para esses casos excepcionais. Né?
E eu quero propor também 2 modelos de relação aqui, de relação humana e de relação comunitária. Um modelo que eu vou propor, inicial, é um modelo de relação humana. Existe uma encíclica do Papa Pio XI, de 31 de dezembro de 1930, que se chama Casti Connubii, que é sobre o matrimônio cristão. Tem coisas sobre o matrimônio também na Lumen Gentium, que é a Constituição sobre a Igreja, do Vaticano II. Tem coisa no Catecismo também. Mas essa dessa encíclica de 1930 é a que eu acho mais bonita, porque ela está mais detalhada. Eu, Vera, gosto muito dela. Então, assim, vai falar dos bens do matrimônio. Então, falar, o primeiro bem é os filhos. E o segundo bem, ele chama de a fidelidade entre os esposos, né? E dentro desse tema da fidelidade, a gente fala assim, está em espanhol, que eu vou dar melhor de mim mesmo, que eu não achei em português já traduzido, para traduzir. Todas as coisas que não só compreendem o auxílio mútuo, marido e mulher, esposo e esposa, na sociedade doméstica, mas também é necessário que se estenda, senão que é necessário que se estenda também, e ainda que se ordene, sobretudo, essa fidelidade que é o amor mútuo, a ajuda recíproca dos cônjuges com vista à formação e perfeição maior cada dia do homem interior, de tal maneira que por sua mútua união de vida cresçam mais e mais também cada dia na virtude e sobretudo na verdadeira caridade para com Deus e para com o próximo, da qual, em últimos, em definitivo, depende toda a lei e os profetas. Um dos bens do casamento é que os cônjuges se ajudem no crescimento espiritual. Que um seja o suporte do outro nesse caminho, que um seja incentivador do outro, que um queira que o outro atinja a perfeição, que eles juntos queiram atingir essa perfeição. Eu quero dar esse exemplo aqui, nós não estamos falando sobre matrimônio, mas como modelo de relação humana. É uma coisa que para mim se aplica a qualquer relação humana, principalmente as nossas dentro das nossas comunidades, né? Continuando aqui mais um pedacinho dessa encíclica, dessa carta encíclica, esta recíproca formação interior dos cônjuges, este cuidado assíduo de mútua perfeição pode chamar-se também, em certo sentido muito verdadeiro, como ensina o Catecismo Romano, que naquela época não era assim, nossa, era antigo, né? A causa e a razão primeira do matrimônio. Embora, quando a encíclica vai discorrer sobre os bens, o primeiro bem sejam os filhos, a causa e a razão primeira do matrimônio, não sou eu que estou falando, é o Papa Pio XI, é a recíproca formação interior dos esposos, o cuidado assíduo da mútua perfeição vou repetir aqui, a causa e a razão primeira do matrimônio. De tal forma que o matrimônio não se torne estritamente como uma instituição que tem por fim procriar e educar convenientemente os filhos, senão em um sentido mais amplo, como comunidade, prática e sociedade para toda a vida. Comunidade entre esposo e esposa, prática e sociedade da relação entre eles.
Olha só que bonito. A gente conhece tantos casais que não têm filhos, né? Mas o matrimônio, ele se justifica, ele tem razão de ser o sacramento. Porque um está lá para ajudar o outro a chegar à santidade. Falando com outras palavras, né? Então esse era um modelo que eu queria dar de relacionamento, de um relacionamento saudável, que a gente tem que buscar nas nossas comunidades. O que nós estamos fazendo lá? Né? Bom, vou voltar a isso daqui a pouco. Outro modelo, esse modelo mais comunitário, é a própria igreja. Jesus já começa o seu ministério, quer dizer, que é o que a gente conhece, fazendo comunidade. Vou ser mais atrevida. Jesus, quando era menino e estava lá no templo de Jerusalém, fez comunidade. Tinha um monte de gente em torno dele. E no ministério dele, ele não faz nada sozinho. Ele não vai para um lugar assim, pegar. Por isso que eu falei que eu gostaria muito que a gente estivesse fisicamente disposto de uma outra forma. Ele está no meio das pessoas. Ele é um com eles ali. Só que ele é um que tem uma mensagem especial, né? E as pessoas param, são atraídas por ele. De onde que vem para esse Jesus tanta autoridade? Ele fala com tanta autoridade, né? Mas ele fala na linguagem das pessoas. Hoje a gente leu uma parábola, né? E eu gostei muito quando Carlos falou da alegria. Falou do silêncio e da alegria, né? Pensei como ele está me ajudando e me inspirando para a minha palestra de hoje. Então, Jesus já começa fazendo comunidade. Daí para frente, nunca mais para. A gente é comunidade. Nós somos uma comunidade, a igreja é uma comunidade que tem por finalidade, vamos pensar lá, guardar a fé dos apóstolos, evangelizar, amar entre si mesmo. Eles se amavam muito, testemunho dos atos dos apóstolos. Está certo que mesmo os atos dos apóstolos não mostram uma comunidade ideal. E tem aquele capítulozinho da historinha de Safira. Ai, gente, esqueci o nome, acabei de esquecer o nome. Como é que chama? Aquele caso, Ananias e Safira, né? Que mostra os defeitos que há na comunidade. Mas a igreja está aqui. Até o fim, enquanto houver história, a igreja deve guardar a fé apostólica, porque foi recebida diretamente de Cristo, seguir a Cristo, viver no amor, servir ao mundo, né? Guardar os evangelhos, evangelizar. Assim deve ser. Esse é um outro aspecto que eu proponho como característica de uma comunidade OCDS saudável. Olha, certamente há por aí muitas pessoas que vivem a espiritualidade do Carmelo Descalço, que não pertencem à ordem e que alcançam graus muito maiores, muito altos de perfeição e de santidade, certamente do que, por exemplo, eu. Certamente. Mas eu fico pensando que nas nossas comunidades nós temos algumas funções, algumas obrigações específicas em relação ao carisma. Faz parte da nossa vocação nós sermos guardiões ou guardiães, os dois termos estão corretos, né? Por exemplo, dos textos. Por exemplo, estudar. Por exemplo, divulgar o carisma, porque ele chega a muitas pessoas. Não é nossa função só amealhar pessoas para a ordem secular. É espalhar, é semear. Tem um padre da igreja que fala assim, que nas sociedades antigas, pré-cristãs, já existiam sementes do verbo. Ele encontra isso em todos os lugares. E Paulo, que vai evangelizar no mundo grego, ele encontra isso
ele encontra isso, e ele usa isso com muita habilidade, por exemplo, quando ele está lá, né, no Areópago, eu tenho mania de falar Areópago, no Areópago de Atenas, que ele encontra lá a estátua do Deus desconhecido e fala assim, ó, vou te contar sobre esse daí. Esse vocês não conhecem ainda. E outra coisa que a gente vê também nas primeiras comunidades cristãs é a apropriação do pensamento, da filosofia, das artes gregas, de gramática, de retórica, de oratória, para a evangelização. Então, nós temos que ver o que a gente encontra no mundo, com que linguagem a gente pode falar com pessoas da nossa espiritualidade, para que talvez seja um apoio para eles. Seja um caminho dentro das muitas espiritualidades cristãs, pode ser que seja caminho para alguém, né? Deixa eu ver o que mais. Você não fez o sinalzinho de 10 para mim ainda, mas... Já fez? Ixi, eu vi. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu vou ser bem rápida. Olha. Então, todos, como aspecto geral, vale para qualquer comunidade, todos nós devemos buscar que as nossas comunidades sejam autênticas, mesmo tendo medo das exigências dessa autenticidade. Eu vou dar as características das comunidades autênticas aqui no bibliografia que eu achei. Então, uma comunidade autêntica é um lugar onde as pessoas possam seguir juntas um mesmo ideal. Aplica para nós? Aplica. Um mesmo ideal, uma mesma espiritualidade, né? Buscar apoio e forças umas nas outras das pessoas. Aplica para nós? Aplica, né? Partilhar convicções. Aplica para nós? Vai, aplica. Nós partilhamos a nossa fé. Tem convicção maior do que a nossa fé, né? E escolher quais convicções partilhar, essa sabedoria. Eu posso torcer para o Atlético, eu posso torcer para o Cruzeiro, apesar de ser de mau gosto. Maior de mim, né? Eu posso seguir uma corrente política, o outro pode ser. Isso não interessa. Isso não esses temas não são temas de convicção a ser cultivada dentro de uma comunidade da CPS. Não? Mesmo porque nós somos comunidades de pessoas variadas de idade, de gosto, como o mundo. Nós somos plurais, né? Nós vivemos um mundo cada vez mais plural, nós somos também, e que bom que essa pluralidade esteja presente dentro das nossas comunidades. Isso é riqueza. De novo, isso não é problema, isso não é razão de conflito, isso é luz. Isso é oportunidade de crescimento, de troca, de partilha, de amor, de recreio, né? E uma comunidade saudável, autêntica também, é um lugar onde as pessoas trabalhem juntas por mais paz e justiça no mundo. Esse parece ser um objetivo, uma meta assim tão ampla, né? Que não cabe para a gente, mas cabe. Cabe. Uma comunidade cristã, ela está necessariamente, se ela é autenticamente cristã, ela trabalha pela paz e pela justiça, tanto quanto comunidade, quanto os seus membros individualmente, né? Aí aqui fala, eu li lá na epígrafe, mas não dei muita atenção, isso gera medo. Buscar esses objetivos aqui gera medo sim, sabe por quê? Eu tenho que sair do lugar confortável em que eu estou e me abrir para o outro. E eu tenho que pegar os dons que eu eventualmente tenha, colocar à mesa para os outros. E aí eles podem, outro motivo de medo, podem se revelar dons de fato, ou podem se revelar só uns arremedos de dom. A gente tem que estar aberto dentro da comunidade. Em primeiro lugar, a ser modificado. Em segundo lugar, ajudar o outro a crescer. Né? Deixa eu ver o que mais, isso é que eu já falei. Então, a comunidade, isso serve também para a nossa comunidade
OCPS, ela é o lugar do encontro com Deus. Nesse livro que eu pesquisei, ele fala que tem um autor que fala assim, que comunidade é lugar de teofania. Teofania é qualquer manifestação sensível de Deus. Por exemplo, Elias, ai Deus, passa o terremoto, passa a tempestade, passa não sei o quê, e vem uma voz suave. Nessa voz ele reconhece, é uma teofania. Moisés diante da sarça ardente, é uma teofania. Samuel, estou aqui, Senhor, vai lá, não acha nada. Samuel, é uma teofania, Deus que fala assim, né? O povo no Êxodo, eles eram protegidos por uma nuvem que de dia ficava atrás deles e era uma nuvem de poeira, de areia, de fumaça, era uma nuvem opaca, que os protegia de que os perseguidores os vissem. E à noite era uma nuvem de fogo que ia à frente deles, iluminando os caminhos. É uma teofania também. No Novo Testamento nós temos duas teofanias. No batismo de Jesus, ele é meu filho muito amado, ouvido, né? E você tem as narrações dos evangelhos, tem uns que narram que a voz é ouvida, esse é meu filho, e vem a pomba, né? E a outra teofania é a transfiguração. Nós temos essas duas teofanias, que são lugares em que Deus, a divindade, o divino está explicitamente presente. Nossas comunidades também devem ser lugar de teofania. Nós devemos olhar para a nossa comunidade, nós devemos nos reunir e ver que Deus está verdadeiramente, sensivelmente presente ali. Quando eu digo sensivelmente, eu digo um amor na acolhida da comunhão entre nós. Né? E deve ser lugar de teofania para quem nos vê de fora também. Né? A comunidade também é lugar de partilha, de amor e de acolhimento. Eu vou voltar a lembrar daquele exemplo que eu dei das irmãs de Três Pontas. Elas nos acolheram com tudo de melhor que elas tinham. Com amor, com alegria, e nos acolheram abrindo a casa, o coração, os braços, e fazendo um espaço no tempo, por excelência, de penitencial da liturgia que é a Quaresma, fizeram um espaço de festa para nós que estávamos. Né? Devíamos acolher assim as pessoas que nos chegam. É um lugar também, a comunidade, de preocupação com o outro. É importante eu saber o que está acontecendo com o outro. É importante também eu sentir que eu tenho a liberdade de contar para o outro o que está acontecendo comigo. Partilhar a minha dor. Dor é uma coisa tão íntima, não é verdade? Cada um de nós sente dor, sente sofrimento de um jeito. E é uma coisa tão íntima e assim, que às vezes a gente quer ficar tanto no recolhimento, mas a gente tem necessidade de expandir, de trocar isso com alguém, de falar com alguém, nem que seja com um ouvido só. A gente tem que ter essa liberdade na nossa comunidade, partilhar tudo e mais tudo. Né? Esse lugar de preocupação com o outro nos fala muito também sobre os nossos membros que já estão idosos, que por uma razão ou por outra não podem participar, que tem que se afastar porque estão fazendo um curso, que tem que se afastar por causa de trabalho. É importante, primeiro, o amor para acolher, ouvir aquela pessoa e tentar ajudar e resolver aquela situação da melhor forma possível. Antes de falar assim, não, você tem que entregar uma carta e pedir licença e o conselho tem que aprovar. Nós vamos chegar nesse ponto também. Mas vamos entender primeiro como conduz até chegar a esse ponto, né? A esse lugar da formalização dessas necessidades. Né? E uma outra coisa que eu queria falar, assim, por último, que o Sebastião, há uns 3 minutos atrás, já nos fez o sinal de 5,
é o seguinte, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Os conselhos das comunidades. A Virginia vai falar sobre isso. A primeira coisa que eu digo é que eu acho que sempre que o conselho vai se reunir, ele deveria abrir a reunião com a leitura do lavatório. João 13. A gente tem que entender que ser presidente, que ser conselheiro, que ser formador, que ser... é serviço. Jesus chega, tira o manto, coloca um avental e vai lavar os pés. E depois, quando ele vai explicar o gesto, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, até Pedro teve uma certa dificuldade, que Jesus desse banho nele, ele repõe o manto e fala assim, e não tira o avental. Ele fala assim, vocês me chamam de mestre. Né? O manto pode simbolizar isso para nós. Vocês me chamam de mestre. E está certo, eu sou. Se eu que sou o mestre fiz isso com vocês, façam isso uns com os outros. Vocês entenderam? Jesus fala isso no Evangelho. Vocês entenderam? Compreendeis o que vos disse e o que eu fiz? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Ele fala isso insistentemente. Então, enquanto ele está na função magisterial dele de mestre, ele está de aventalzinho na barriga, assim como nós somos escapulados. É sinal de serviço. Então, dificuldades, conflitos, vou usar essa palavra, ou desafios nas relações intraconciliares dentro do conselho devem ser tratados com cuidado pelo conselho. O conselho, ele está ali no olho do furacão, no olho de todo mundo da comunidade. Eu diria que é quase um pecado conflitos pessoais dentro do conselho extravasarem para a comunidade. Trabalhar a rua, vocês viram lá que esse dia eu já fui presidente provincial. É difícil. O trabalho da Gardênia é difícil. Eu espero que todos aqui um dia eu tenham a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na elaboração e montagem de um congresso. É difícil. É muito serviço, é muita doação. Para a gente poder estar aqui agora, de ouvindo, sentadinho, tem gente trabalhando aí por tudo quanto é canto. Ou está trabalhando agora, ou já trabalhou. Conselho é isso. É serviço de quem lava os pés dos outros. Vou lembrar de uma outra pessoa, uma outra passagem do Evangelho, que é do servo inútil. Quem lava e ainda tem a humildade de se sentir como um servo inútil. Então, assim, eu tenho que ficar aqui no meu posto, enquanto o meu Senhor, e o meu Senhor, o Senhor do Conselho, é a comunidade. Eu tenho que ficar aqui atento, para ver o que ele precisa. Depois eu continuo. Então, nesse espírito de serviço e de condução da comunidade, porque a condução dos conflitos, ela é majoritariamente obrigação do conselho. O conselho tem que estar atento, tem que perceber, mesmo quando é entre pessoas. Perceber e estar atento, nem que seja na oração, para que aquilo ali se resolva. Né? A gente tem muitos casos de familiares dentro de uma mesma comunidade. Pode estar acontecendo alguma coisa que nem diz respeito à comunidade, mas é importante observar. É importante ter essa sensibilidade, estar sintonizado nos membros da comunidade, assim como
um pai e uma mãe estão sintonizados nos filhos. Eu não sou mãe, mas eu sei, eu tenho experiência de como meu pai e minha mãe estavam sintonizados em mim. Pouca coisa escapava. Às vezes eu até acho que escapava, não escapava nada coisa nenhuma, né? Mas assim deve ser o conselho. Esse amor, esse zelo, esse espírito de serviço. E conflitos dentro do conselho. A Efigênia vai falar sobre isso, sobre o conselho amanhã. Por misericórdia para com as comunidades de vocês. Que fiquem dentro do conselho. E que tenha, que o mais rápido possível, quem for mais rápido em ceder ao outro, quando for coisa de ceder, que ceda. Que faça um campeonato para ver quem primeiro se curva ao outro. Quando for coisa que permita isso. Né? Então, é isso. Eu tinha que falar sobre resolução de conflitos e eu acredito firmemente que a resolução dos conflitos dentro das comunidades está na nossa busca de manter comunidades saudáveis. Desafios nos relacionamentos, a gente sempre vai ter. Só que a gente tem que ter saúde comunitária para trabalhar nisso. Viu? Alguém quer, era isso que eu tinha a dizer, perguntas, comentários, mesmo o Sebastião já está olhando para mim. Está na hora do cafezinho. Mas alguém, se quiser se manifestar, pode. Só a frase da velha, uma fala que ela tinha falado, que as carmelitas são fechadas como ostras, que só abrem a boca para Deus. Isso! É isso mesmo. Você tem a data dessa citação? Não consegui a data. Depois eu vejo. Pode não ser, não me lembro se foi exatamente isso que eu ouvi, mas ela fez um comentário que está resumido nessa frase aí. Está errada ela. Está errada ela. Porque pode ser que a boca de falar e sai na rua, mas o coração de uma carmelita é do mundo. Cadê Tetê? Tetezinha, padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier, que morreu, sei lá, à beira do Japão, tá certo isso, alguém me corrige aí, mas morreu para entrar numa terra de missão do Oriente, né? Faz parte do espírito eclesial, da espiritualidade do Carmelo Teresiano, a missionariedade. Frei Wilson mencionou aí o início do caminho de perfeição, de fato está lá no primeiro capítulo, isso que ela fala aqui. Santa Teresa só não foi missionária assim de sair porque não podia. Comunidades religiosas femininas na época dela eram todas enclausuradas. Tá certo, Frei Wilson? Todas enclausuradas. Ela não tinha opção, porque se ela tivesse, nós estamos aqui para... ela está numa época em que a América está sendo descoberta, a Espanha está envolta naquelas histórias dos nativos aqui da América, das populações originárias, das riquezas, do não sei o quê, e da necessidade de conversão, porque eles não conheciam. Então ela fala assim, vamos rezar, já que a gente não pode estar lá, vamos rezar pelos missionários que estão lá. E Santa Teresinha, a gente está careca de saber que ela já tuberculosa, doente, fazia a caminhadinha dela lá no Carmelo, para um missionário, né, que tivesse que caminhar em missão. Mas, sim. A missionalidade, né, ela pensou também, inspirada por Deus, né, na reforma dos frades. Sim. As monjas, assistência às monjas, sim, evangelização e uma missão. Tanto que São João da Cruz estava programado para vir em missão para o México, não era isso? Então, assim, é porque, na verdade, a missão é característica da igreja, é característica do cristão, do espírito missionário. Né? Sebastião já me cortou aqui, mas alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu estou com esse microfone na mão, muito obrigada, agradeço a vocês, viu?